O mundo gospel está em polvorosa por causa dessa notícia, né? Uma cantora famosa teve um áudio divulgado em que ela mostra que ela tem dependência de drogas e outros problemas, fala palavrão, esse tipo de coisa. Eu não vou comentar aqui sobre as pessoas, sobre o caso pessoalmente. A ideia aqui é a gente fazer uma reflexão sobre essa situação em que a gente chegou para ter esse tipo de notícia. Como foi que o mundo cristão conseguiu produzir esse ambiente gospel, esse universo paralelo que a gente chama de universo gospel, e chegar nessa situação onde nós temos uma coisa que a gente chama de um ídolo gospel. Ídolo gospel é uma expressão que ela em si já é contraditória, ela não faz sentido, a própria expressão já não faz sentido. Como foi, nesses 2000 anos de cristianismo, que a gente chegou nessa situação? Então, em primeiro lugar, a gente tem o universo gospel. O universo gospel é um universo paralelo e alienado, isolado numa bolha, numa câmara de ecos, que não faz parte do mundo normal, onde vivem pessoas normais. As coisas acontecem de uma maneira diferente nesse universo alternativo. E a diferença entre o gospel e o cristão é tão grande, principalmente nessa questão quando a gente fala de celebridades. Uma celebridade é algo que é totalmente estranha ao pensamento cristão bíblico e é algo totalmente comum ao universo gospel. Principalmente dentro do universo gospel, a questão de qual é a sua imagem de cristão em relação aos outros, como os outros te veem como cristão. Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha para a Bíblia, você tem cargos importantes. Você tem uma hierarquia dentro da igreja, isso aparece lá nas cartas pastorais, as epístolas pastorais, as epístolas a Timóteo e Tito. E basicamente a organização da igreja está dividida entre três cargos. São três cargos que a Bíblia cita. São os apóstolos, que não existem mais. Os apóstolos são aqueles que foram comissionados diretamente por Cristo, chamados por Cristo, são os que conviveram com Jesus, basicamente são os 12 discípulos. Logo depois você tem os episcopos ou presbíteros, que seriam mais ou menos o que a gente considera pastor ou ancião. Na Bíblia eles são a mesma coisa, talvez a diferença seria que alguns presbíteros eles cuidam de várias igrejas, eles são presbíteros itinerantes, digamos assim, e outros são fixos dentro de uma igreja, o que algumas igrejas hoje em dia definem como a diferença entre pastor e ancião e presbítero. E abaixo deles você tem os diáconos, que são pessoas que cuidam digamos assim, da organização da igreja, cuidam de abrir as portas, cuidam de cuidar dos móveis da igreja, são pessoas que cuidam do trabalho mais braçal, digamos assim. E na Bíblia tem vários critérios para você separar uma pessoa. Então, por exemplo, o apóstolo não existe mais, não existem mais apóstolos, ninguém é eleito apóstolo. O apóstolo é aquele que conviveu com Jesus, e ele era considerado importante na igreja primitiva porque ele passava a tradição de Cristo diretamente. A pessoa que conviveu com Cristo era uma referência de o que Cristo disse ou não disse. Então você tem os presbíteros e episcopos, são basicamente a mesma coisa, e os diáconos abaixo, que seriam o trabalho mais braçal. O interessante é que os critérios que diferenciam um do outro, os critérios, digamos assim, pessoais, que deveriam ser considerados para separar um do outro, é a mesma coisa. Os critérios que separam uma pessoa para o episcopado são os mesmos critérios que separam uma pessoa para o diaconato. Isso aparece lá nas cartas a Timóteo. E aí vai ter várias coisas lá, né? Para uma pessoa ser episcopo ou diácono, ela tem que ter uma boa fama entre as pessoas, não pode ser uma pessoa com uma fama ruim, ela tem que ter uma casa organizada, uma família organizada, e esse tipo de coisa, né? Tem que ser uma pessoa que é boa no lidar com as outras pessoas, tem que ser conhecido por ser honesto e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma situação que é interessante. Essas pessoas que ocupam esses cargos, elas não estão espiritualmente numa categoria superior às outras. Por exemplo, a gente tem Paulo que era um apóstolo, quer dizer, o cargo máximo, né? Ele era um apóstolo um pouco diferente, porque apesar de não ter convivido diretamente com Cristo, ele era considerado um apóstolo porque ele foi chamado pessoalmente por Cristo. Cristo aparece para ele numa visão lá no caminho para Damasco. E Paulo, quando ele fala dele mesmo, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de pecador, ele se coloca como o pior dos pecadores.
Ele sabe que ele é pecador. E quando a gente vê o Paulo lidando com as pessoas, ele tem problemas. Ele briga com um, ele briga com outro. Às vezes ele é duro demais em uma situação e tal. Apesar disso, os escritos dele continuam sendo uma referência para o cristianismo 2000 anos depois. Não porque Paulo fosse ele mesmo uma pessoa que esteja numa categoria, digamos assim, de perfeição, mas porque os escritos dele refletem o espírito do ensinamento de Cristo. É isso que torna os escritos de Paulo tão importantes. Quer dizer, apesar dele ser um cara pecador, ele foi inspirado a escrever uma coisa que é divina. Essa é a ideia que aparece dentro dentro do escrito bíblico, dentro da igreja primitiva. Portanto, apesar da gente exigir, digamos assim, uma norma de comportamento das pessoas que são líderes da igreja, você não pode exigir dessas pessoas um grau de pecaminosidade diferente dos outros. Ele é menos pecador porque ele é pastor. Não, ele é tão pecador quanto os outros. Só que ele tem um conjunto de crenças que o torna cristão. E além disso, ele tem um conhecimento, ele conhece as coisas, o que o torna apto a ensinar aos outros, ele é pastor. A mesma lógica deveria ser seguida dentro do mundo cristão, ou do mundo gospel, como você preferir chamar. Quer dizer, você é um cantor que está exposto, todo mundo vê você, você é conhecido, então exige-se dessa pessoa uma norma de comportamento. Quer dizer, uma pessoa que canta sobre Cristo, ela tem que acreditar naquilo que ela canta. Ela tem que acreditar, por exemplo, que você deve honrar o pai e a mãe. Ela deve acreditar, por exemplo, que você não deva mentir, que você deva seguir todas aquelas normas que são normas do cristianismo, digamos assim. Ao mesmo tempo, o fato dessa pessoa acreditar que essas normas devem ser seguidas não significa que ela consiga seguir todas essas normas de forma perfeita. Portanto, o que eu estou tentando concluir aqui é o seguinte: a culpa por existir esse grande desapontamento com ícones gospel de tempos em tempos não é dos ícones gospel. A culpa são das pessoas que seguem esses ícones gospel. Você não deve esperar que uma pessoa que cante sobre Cristo não tenha problemas pessoais, os piores possíveis. Quando você ouvir uma música e aquela música fazer bem para você, te ensinar alguma coisa, te elevar espiritualmente, seja lá o que isso significa, né? Pense sempre no seguinte: essa música teria o mesmo efeito se eu soubesse que esse compositor ele tem problemas com prostitutas? Essa música teria o mesmo efeito se eu soubesse que esse cara ele lhe trai a mulher dele? Essa música teria o mesmo efeito se eu soubesse que essa menina tem problema com drogas ou qualquer outra coisa? Se a música não tiver o mesmo efeito, você tem problemas. Porque você não deveria exigir uma perfeição de quem te traz um conteúdo cristão. Cristianismo não é perfeição. O grande problema por trás disso tudo talvez seja o pensamento meio místico que existe no cristianismo, de que existem várias etapas, de vários graus de pecaminosidade, e as pessoas que estão lá em cima, eles são os líderes, e deles emana essa santidade para nós que estamos aqui embaixo. Então eu que sou um pecador, eu não sou ninguém no mundo gospel, eu tenho vários problemas na minha vida, então quando eu preciso de achar forças para largar desses problemas, eu tenho que recorrer a essas figuras míticas que estão lá em cima. Então delas emana esse cristianismo mítico, essa santidade mítica, mística, que me faz subir. Então é uma questão de forças esotéricas agindo no mundo, forças do bem e do mal. Então eu vou me apegando às forças do bem para elas me ajudarem a subir, para eu sair desse lugar baixo que eu tô e subir e ir para o mesmo lugar que elas estão. Que esses grandes pregadores, que esses grandes cantores, que esses grandes palestrantes e seja lá o que for. Quer dizer, é esse pensamento que é o problema. Eu, por exemplo, tenho esse canal no YouTube. Se você descobrisse que eu bato na minha esposa, que eu sou traficante de drogas, que eu saio com prostitutas, ia mudar em que as coisas que eu postei nesse canal? Eu não falo nesse canal sobre a minha vida pessoal. Eu estou expondo no canal o que a Bíblia diz. E se eu estou expondo o que ela diz, não interessa quem eu sou. Não interessa o tipo de pecado que eu tenho. Não interessa o tipo de erro que eu cometo. Porque se eu for o pior dos vagabundos, o pensamento que eu estou expondo continua não sendo o meu pensamento.
Quer dizer, quando eu falo sobre o pensamento bíblico e como funciona na Bíblia certas coisas, tipo, não interessa quem eu sou, interessa que se o que eu estou falando é verdade ou não. É verdade? Faz sentido o que eu estou falando? Talvez esse seja um critério bom para você não se desiludir com seus ícones gospel. Siga ídolos que não são pessoais, que não apontem para a sua própria vida. Olha para eles não como pessoas que são um padrão, são uma referência de comportamento. Ninguém é referência de comportamento. Olha para eles como pessoas que entenderam algumas coisas e explicam essas coisas para você. Ou pessoas que têm um talento artístico e esse talento artístico te inspira de alguma forma. E o fato dessa pessoa ter esse talento artístico não coloca ela em um patamar de santidade diferente de qualquer outra coisa. Não siga pregadores que falam muito do exemplo da sua própria vida. Isso é ruim para ele. Porque se ele for pego, se for exposto a algum problema que ele tem, tudo aquilo que ele construiu vai desmoronar. Eu espero que todos os sermões que eu já fiz, eu faço sermões, eu sou uma pessoa ativa na minha igreja. Espero que todos os sermões que eu já fiz, todos os vídeos que eu já gravei, todas as vezes que eu já inspirei alguém a fazer alguma coisa boa, ou inspirei alguém a ler a Bíblia e se aprofundar mais na Bíblia, e fiz alguém ver beleza no texto bíblico e na mensagem cristã, eu espero que tudo isso não vá por água abaixo se algum podre meu for exposto na frente de todo mundo. Porque a mensagem que eu trago não é minha. Eu não venho aqui falar de mim, eu não venho falar como eu sou bom e como eu sou inteligente e como eu tenho essas sacadas e como o Espírito Santo fala para mim. Eu não interessa. O que interessa quando eu falo para as pessoas é a mensagem em si. E a mensagem não muda de acordo com quem está pregando. Se o próprio Satanás descer na terra e falar que Jesus é o Filho de Deus, a mensagem continua sendo verdadeira. Ela não muda porque foi Satanás que falou. Se um roqueiro, metaleiro, louco, cheio de problemas na vida, drogado, problemas com prostitutas, vier e falar para você que você deve parar de mentir, isso não significa que a mensagem é errada. Ele está falando a verdade. A gente tem que ser menos pessoalistas em relação às coisas, principalmente dentro do pensamento cristão. No cristianismo não interessa as pessoas, interessa a mensagem. Não interessa as pessoas no sentido, claro, no sentido de se elas são mais pecadoras ou menos. Elas é o que mais interessa. É salvar elas, é fazer as pessoas superarem os seus problemas, é fazer as pessoas se apegarem mais ao que é certo, ao que é justo, ao que é bom. Não interessa os problemas pessoais delas. Tenta levar isso como uma lição para você. Não tenha referências nas pessoas em relação à pecaminosidade delas. Você sempre vai se desiludir. Não pegue a mensagem que alguém está dizendo e filtre ela por meio de por quem foi que falou a mensagem. Seja mais impessoal em relação aos ensinamentos, às músicas, às funções. Seja mais pessoal em relação às pessoas, ao que importa. Tente se importar com as pessoas de forma genuína. Olha para a pessoa e pense, se eu não estou me importando com ela, eu não entendi nada. Isso que é o importante. Quando o sujeito começa a contar história demais sobre ele, sobre o que ele fez, sobre como ele é bom, fuja dessas pessoas. Dentro do pensamento bíblico, pensamento cristão, a única pessoa que deve ser levada como referência é o próprio Deus. Fora dele, todos estamos na mesma categoria. Todos nós somos criados, caídos, pecadores e sujos.